Bom, gente, aqui é o seguinte, na aula de hoje, tabela periódica. É justamente o trauma de muita gente. Mas existem muitos pormenores por trás dela que podem lhe trazer ajuda ou desespero. Na realidade, a tabela periódica, você deve tratá-la como um mapa geográfico, como um mapa mundi, um mapa de vegetação, um mapa político. A tabela periódica também é assim. Até chegar a esse modelo de hoje, várias histórias foram passadas até chegar nessa conformação. E olha que essa conformação, a última, foi uma adaptação de Mendeleev. Lá nos primórdios da química, ainda na época de Dalton, Groucho, Lavoisier, eram conhecidos alguns elementos químicos. E eles organizavam esses elementos químicos na ordem de fichas. Então essas fichas eram organizadas na forma de um fichário colocado ordem por ordem. Então nessa ordem que eram colocados os elementos, então eles pesquisavam na ficha. Então nessa ficha que era organizada, tudo foi indo, tudo bonitinho, mas não houve uma organização dessa tabela. Bom, algum tempo depois surgiu o Etienne Courtois, onde ele lançou a ideia do parafuso telúrico. O parafuso telúrico, ele assemelhava-se a nada mais, nada menos que uma espiral de caderno. Então imagine uma tabela periódica na forma de uma espiral, uma molinha de caderno, aquela molinha que segura as folhas do seu caderno. Só que aquela tabela, ela só suportava 40 elementos químicos. Então esses 40 elementos químicos, imagine aqui nessa forma do espiral, você pode ver em casa. 40 elementos químicos. Só que nessa época de Etienne Courtois já eram conhecidos aproximadamente 45. Como suportava só 40, aonde iriam ser colocados os outros 5 elementos? A tabela por si só permaneceu assim e não houve um grande avanço nessa ideia. O que foi que aconteceu? Surgiram as tríades com Doppelheimer, onde eles agrupavam os 3 elementos químicos com propriedades semelhantes, somavam as massas e tiravam a massa média. Por exemplo, imagine aí agora, eu tenho 120 quilos. De repente você aí em sua casa tem 70 quilos e um outro seu colega tem 90. Somando 70 por 90 dá 160, divide por 2 dá apenas 80. Como é que poderia dar a minha massa se eu tenho uma massa muito maior do que a massa média dos dois? Então essa ideia não deu muito certo. Depois surgiu Leibniz com a sua ideia da teoria das notas musicais do das oitavas, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, retorna para o Dó. Então, primeiro elemento no Dó, segundo no Ré, terceiro no Mi, quarto no Fá, quinto no Sol, sexto no Lá, sétimo no Si, oitavo vocal para o Dó. Por que não deu muito certo essa ideia? Porque os elementos que ficavam embaixo do número 1 não possuíam as mesmas ideias, as mesmas propriedades físicas e químicas. Foi aí que surgiu mais ou menos por volta de 1900 com Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica. E simplesmente Mendeleev começou a organizar esses elementos. Diz a lenda que Mendeleev estava no meio de um sonho tentando organizar a tabela. E infelizmente nesse aspecto, o que foi que aconteceu? Mendeleev não estava conseguindo organizar e o Mendeleev morava praticamente dentro da faculdade da Universidade de Moscou. Quando ele estava com aquelas fichas tentando organizar, ele cansou, dormiu e no meio de um sonho conseguiu organizar a tabela na forma que ela era. Na época, eram conhecidos apenas 65 elementos químicos e ele começou a organizar. Ele disse: vou deixar espaços vazios que serão preenchidos posteriormente, porque elementos químicos serão descobertos. E Mendeleev começou a escrever a tabela periódica. Então, esse cidadão, Dmitri Ivanovich Mendeleev, é conhecido como o pai da tabela. Porém, o que foi que aconteceu aqui? Mendeleev, ele colocou a tabela em ordem crescente de massa atômica.
E graças a isso surgiu mais ou menos o termo chamado periodicidade química. Porém, infelizmente, esse foi o maior erro cometido por Mendeleev. E aí, mais ou menos alguns anos depois, surgiu um cidadão, por nome Henri Moseley, e ele simplesmente reorganizou a tabela, só que dessa vez na ordem crescente de número atômico. E a tabela periódica tomou essa conformação atual, onde ela possui justamente 7 períodos ou séries. São o que nós chamamos de filas horizontais, ok? E 18 colunas verticais, que são chamados os grupos ou famílias. Essa nomenclatura nova é a nomenclatura de acordo com a IUPAC, que é o Instituto Mundial de Química Pura e Aplicada. Certo? Então temos aí essa classificação. Então nós temos os períodos ou séries, são as linhas horizontais, os grupos ou famílias, que são as colunas verticais. Bom, diante disso, conseguimos então dividir essa tabela em 2 megablocos. Quais são os 2 megablocos? Esse aqui, que é o grupo B, esse aqui também faz parte, vou escrever de azul para ficar em destaque. E esse aqui é o grupo A. Qual a diferença? O grupo A é reconhecido como elementos normais ou representativos, ou seja, representativo porque ele tem uma representatividade. Porque na nomenclatura antiga da IUPAC, isso daqui é família 1A, 2A, 3A, 4A, até a família 8A ou 0. Então, justamente isso aí é o que acontece. Nós temos os grupos A, que são os grupos dos elementos normais ou representativos, e o número que apresenta ele é justamente a quantidade de elétrons que tem na última camada. Então, a família 2A tem 2 elétrons na última camada, 1A tem 1 elétron na última camada. Já os elementos do grupo B, que são chamados elementos de transição. Os elementos de transição são aqueles que possuem uma distribuição eletrônica não linear, como é o do grupo A. Ou seja, a quantidade de elétrons que tem justamente na última camada não bate com uma distribuição eletrônica de A, como foi visto em Linus Pauling. Então, nós temos os elementos de transição. Esse daqui é o externa e aqui é o interna. E aí a grande pergunta sua que deve estar em casa é: ué, mas se esses aqui estão do lado de fora, por que esse é o interno e esse é o externo? Porque a tabela periódica, você vai enxergar ela agora como se fosse um armário. E todo armário possui gavetas. E aí nós temos justamente aqui 2 gavetas. E aí são as séries dos actinídeos e lantanídeos. Agora pense aí, se de repente eu pegasse esses 2 blocos, puxasse ele para cá e colocasse esses 2 aqui. A tabela ia ficar desse tamanho. Então ele ia ficar péssimo para você visualizar. Então pensou-se em reduzir a tabela desse jeito, foi criado esses 2 grupos ou séries. A série do lantanídeo e do actinídeo. Aqui, relembrando a distribuição eletrônica de Pauling, esse é o bloco S, esse é o bloco P, esse é o D e esse aqui é o F. Observe, transição externa é D, interna é F. Grupo A é em S e em P a terminação. Então não vai ter dor de cabeça nenhuma para você lá na hora H. Lembrando que aqui é o que? S1, S2 e aqui vai de P1 até P. Essa aqui é a única exceção, que é o hélio 1S2, é a única exceção. O restante termina em P. Aqui vai do D1 até o D10 e aqui vai do F1 até o F14. Outras coisas importantes que podem ser adicionadas a isso aqui é justamente a parte dos estados físicos, ou seja, estado de agregação. Nos estados de agregação, né, estados físicos, né, o que é que você precisa saber disso daqui? São 3 os estados físicos que nós estudamos na natureza.
o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Então, o estado gasoso são apenas 11 deles que encontram-se no estado gasoso. Bom, vou adiantar a coisa. HFON-Cl, ou seja, hidrogênio, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, 5, mais os gases nobres, todos os 6. 6 mais 5 aqui, 11 elementos na tabela periódica que estão no estado gasoso. Líquido, nós temos apenas 2, que vai ser o mercúrio, que é um metal, e o bromo, que é um ametal. Perfeito? Então, justamente isso aí que acontece. E sólido, os demais. Além disso, o que é que acontece mais aqui? O que acontece mais aqui é o seguinte: qual é o único elemento capaz de filtrar a radioatividade na tabela periódica? O único elemento capaz de filtrar a radioatividade na tabela periódica é o chumbo. Então, todo elemento radioativo possui número atômico maior que 82. Todos que têm, coincidentemente, o número atômico 82 é pertinente ao chumbo. Nós temos os elementos naturais ou cisurânicos. Olha, o próprio nome já é explicativo. Se é cis significa antes. Urânico, urânio. Então, ó, todo elemento que tiver um número atômico inferior a 92, ele é natural. Professor, e pode ser radioativo? Sim. 83, 84 até o 91 são todos naturais e radioativos. O que tiver um número atômico acima do 92 são chamados de nada mais, nada menos que artificiais ou transurânicos. Beleza? Ou seja, a tabela periódica, a base que nós temos aqui é essa. Lembrando que família A dos metais alcalinos, ali na casa de Rubens, coisas francesas, na sequência para você lembrar, lítio, na casa, sódio, K, potássio, Rubem, ali na casa de Rubens, rubídio, coisa, CS7, francesa, Frâncio. Família 2A, Bela Margarida casou-se com o senhor Barãozinho, ou Barão Ratão, se você quiser. Família 3A é a família do boro. Família 4A, a família dos carbonos. Família 5A, a família do nitrogênio. Família 6A, que é a família do oxigênio ou calcogênio, que é os 7 porquinhos, certo? Família 7A, ou dos halogênios, que é a família do flúor, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E aqui a família dos gases nobres ou raros. Aqui, mais uma vez, elemento de transição externa, elemento de transição interna. Essa é a base da tabela periódica. Dentro disso, nós vamos falar agora das propriedades da tabela. Temos 2 tipos de propriedades. Quais são essas 2 propriedades da tabela? Nós temos as propriedades aperiódicas e as propriedades periódicas. Primeiro, falando da aperiódica. Como o próprio nome diz, A significa não. Se o A é negação não, então não periódico, ou seja, não se repete de período em período. E você vê que a tabela está em ordem crescente de número atômico. Como ela está em ordem crescente de número atômico, o que significa dizer? Significa dizer que tudo que você associar à tabela periódica tem que ser de acordo com o crescimento do número atômico. E quem são as propriedades que não se repetem de período em período, que são chamadas de aperiódica? Exemplo, a massa atômica, ela não se repete de período em período. Chega um certo momento que a massa, ela aumenta, diminui e se mantém. Outra coisa que é aperiódica, é o número de nêutrons. Outra coisa é o calor específico, porque isso vai depender muito da classificação do elemento, se é metal, se não é metal e por aí vai. Bom, diante disso nós temos as propriedades periódicas. E devido a esse fato, eu vou fazer um super macete gigantesco aqui para não alongar demais a aula, a teleaula. Já as propriedades periódicas repetem-se de período em período. E aí eu vou separar por bloco tudo o que acontece. De
Dividindo, temos duas etapas aqui. Quais são as duas? Uma delas, o crescimento se dá dessa maneira, chegando ao flúor. E a outra, na maioria das vezes, o crescimento se dá desse jeito aqui, que é justamente o frâncio. Agora vamos analisar. Quem é que se enquadra aqui? Olha, se o flúor está na ponta, o flúor é ametal, então isso aqui significa eletronegatividade. Eletronegatividade ou caráter ametálico. Como diz aqui na tabela, a tabela é dividida em 4 grandes blocos. Quais são os 4 grandes blocos? Antes eram 5, mas são 4. Hidrogênio, que não tem família, que é altamente reativo e explosivo. Os metais, que são a maioria da tabela. Os metais possuem alto ponto de fusão e ebulição. Apresentam brilho metálico quando polidos. São maleáveis porque formam lâminas. São dúcteis porque formam os fios. Bons condutores de eletricidade e calor, na forma sólida mesmo. Além disso, o que mais que eles apresentam? Dureza, alta resistência à tração e por aí vai. Os ametais é tudo o contrário do que é o metal. Então, se o metal é eletropositivo, forma cátion, o ametal é eletronegativo, forma ânion. Se o metal é duro e resistente, o ametal é quebradiço. Se o metal ele apresenta brilho quando polido, o ametal é opaco. Tudo o contrário do outro, porque o nome diz, se é ametal, é porque não é metal. E não existe mais os semimetais. Os semimetais hoje são todos ametais. Eles foram migrados para os ametais, porque ele tem mais característica de ametal do que metal. Então hoje são 4 grandes grupos. E por fim, os gases nobres ou gases raros, porque eles não reagem com nada, com exceção do xenônio, que pode formar a baixíssimas pressões e temperaturas o fluoreto de xenônio, que é o XeF2. Beleza? Voltando para cá, por isso que eu tive que falar as propriedades para poder dizer o caráter ametálico. Então o flúor é um dos. Então, se o flúor possui alta eletronegatividade, o frâncio possui alta eletropositividade. Eletropositividade é o mesmo que caráter metálico. Bom, até aí tudo bem. Qual é outra coisa que pega muito para o lado de cá? Raio atômico. Por que, professor? Eu entendo que nas famílias, quando desce, realmente o raio atômico aumenta. Beleza. Mas por que no período, se o número atômico está crescendo assim, por que o raio atômico é ao contrário? Bom, no mesmo período, quanto menor for o número atômico, maior o raio atômico. Ué, professor, é inverso? Sim. Porque os metais, analise bem, no mesmo período, digamos KLM, a camada M, 2,8 vai até 18 elétrons. Então imagine aí, você coloca um elétron, então no núcleo tem apenas um elétron, no núcleo tem apenas um próton e na eletrosfera um elétron. Você adicionou mais um próton ao núcleo, automaticamente mais um elétron na eletrosfera. O que foi que aconteceu? O núcleo cresceu, mas a eletrosfera ela não cresceu, porque ela ainda continua com 3 camadas. Você adiciona mais um próton no núcleo, automaticamente aumentou um elétron na eletrosfera. O núcleo aumentou de novo, mas a eletrosfera se manteve. Então, à medida que o núcleo está crescendo e o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa, o que é que vai acontecer? Atratividade entre a eletrosfera e o núcleo. Havendo atratividade, o que é que acontece? Uma contração do átomo. Então, os ametais, eles se contraem. Então, por quê? Por causa do volume nuclear que cresce, é muito positivo. Então, a tendência desses núcleos é atrair elétrons, enquanto que os demais, que são os eletropositivos, é de perder os elétrons. Além disso, nós temos aqui a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. E o que mais? Energia ou potencial de ionização. Vou explicar os dois. Vou começar pela energia ou potencial de ionização. A energia ou potencial de ionização é a energia
mínima necessária aplicada a um átomo no estado neutro a fim de arrancar um elétron. Esse átomo tem que estar no estado neutro gasoso a fim de arrancar um elétron, tirar um elétron. Então, beleza. Até aí tudo bem. Então, é mais fácil você tirar um elétron de um átomo grande ou de um átomo pequeno? Está na dúvida? É simples. Olha como eu sou bem pequenininho. E você que é bem magrinho. Imagine você aí, que tem 50 quilos e eu que tenho 120. Vamos ao nutricionista e o nutricionista passa a mesma dieta para os dois. Quem vai perder peso mais rápido? Eu ou a pessoa de 50 quilos? Claro que eu vou perder o peso bem mais rápido, porque eu sou muito gordo, sou muito pesado, então eu vou perder o peso bem mais rápido. A pessoa que é mais magra vai demorar de perder esse peso. Imagina, os dois submetidos à mesma dieta, no mesmo quilojoule, vai comer no mesmo horário, a mesma quantidade de comida, tudo certinho, tudo no padrão. Então é mais difícil tirar 1 quilo de uma pessoa magra do que 1 quilo de uma pessoa gorda. Então beleza, tranquilo. E para tirar o segundo quilo, agora vamos para a pessoa magra. Se a pessoa magra já sofreu para perder 1 quilo, para ela perder o segundo quilo, ela vai gastar mais energia ou menos energia do que o primeiro? Muito mais. Então, pessoal, quando você analisa a energia ou potencial de ionização, a primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira e por aí vai. Quanto mais elétron você tirar, maior vai ser a energia que você vai ter que aplicar a esse átomo. Já a afinidade eletrônica é o inverso do potencial. Eu aplico energia para tirar o elétron do átomo. Nesse caso, eu introduzo um elétron na eletrosfera desse átomo e aí ele libera energia. Essa energia é dissipada na forma de luz. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica pode ser conhecida por afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Bom, já temos praticamente aqui tudo. Uma outra coisa que você deve saber, que aí entra a tabela toda, é essa partezinha aqui, ó. O que é isso? Isso daqui é o que chamamos de reatividade química. E aí, meu amigo, o correto é você dividir essa tabela em duas partes. Dividindo entre os ametais, o flúor é que possui a maior reatividade química entre os ametais. Entre os metais, o frâncio. Legal, tudo bem. Agora, vamos à outra parte. Se eu falar de raio atômico, por que não falar de volume molar? Olha só. Densidade. Eu quero analisar aqui primeiro densidade. Vamos analisar aqui primeiro densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, a densidade é massa sobre volume. O elemento mais denso da tabela é o ósmio, cujo número atômico é 76. É o elemento mais denso. Então, sempre nas famílias é da esquerda para a direita, nos períodos, nas famílias de cima para baixo, nos períodos da esquerda para a direita. Pega essa equação, faça uma leve inversão. Volume é massa sobre densidade. Ou seja, na tabela periódica, no mesma família, a massa, à medida que vai aumentando o volume, no caso, vai aumentando os raios, a massa vai aumentando. Em compensação, como é o inverso, é da extremidade, do centro para a extremidade. Então aqui você tem o frâncio de um lado e o último gás nobre aqui, que eu não me lembro, se não me engano, deve ser o radônio. Né? Se não me engano, deve ser o radônio. Tranquilo. O próximo passo aqui que a gente deve analisar é o ponto de fusão e ebulição, que você vai ter que dividir a tabela em duas partes. Nos metais alcalinos, é subindo, família A e 2A. E os demais da tabela, o crescimento é de cima para baixo e das extremidades para o centro. E o cidadão aqui é o tungstênio, cujo número atômico é 74. Esse cidadão aqui, ele é colocado como banho dos filamentos de lâmpadas incandescentes, as amarelas. Então, isso aqui suporta mais ou menos 1000 e tantos graus. Mas por que com a lâmpada dessa história? Porque o filamento, você sabe, ele vai aquecendo, então ele dilata, quando desliga ele contrai. Ligou, aqueceu, dilata, contrai. Então, nessa de aquecer, dilatar e contrair, chega um momento que a resistividade do material diminui e acaba queimando a lâmpada. Bom, então essas aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 propriedades da tabela periódica. Então, faltou apenas uma, que é o raio iônico. Mas o raio iônico, para ser analisado, aqui nós vamos ter que fazer 3 análises. Primeiro, se você comparar o átomo de sódio
no seu estado fundamental, com o átomo de estrógeno no seu estado iônico, na forma de cátion, a minha pergunta é: quem que tem o maior raio iônico? No caso do cátion, como ele perde um elétron, ele vai perder aquela camada. Como ele perde a camada, entre os metais, o estado fundamental possui o maior raio iônico. Se você analisa agora em relação ao flúor, observe, o flúor vai ganhar um elétron, então a sua eletrosfera vai crescer. Então vai ser o maior, vai ser justamente o negativo, que é o ânion. E se você comparar, olha só, Na, neônio, que é o gás nobre, e o flúor, que é a família 7A. Quem possui o maior raio iônico? O maior raio iônico é aquele que recebeu o maior número de elétrons, no caso, o flúor, depois o neônio e por fim o sódio. Ah, professor, mas aqui tem duas camadas, esse de cá tem 3. Tinha 3, perdeu um, ficou 2. E por que, professor, ele vai ter um raio iônico menor? Porque o seu núcleo possui 11 prótons e a sua eletrosfera tem apenas 10 elétrons, o que haverá uma maior contração do núcleo. Ok? Então essa daqui foi a nossa teleaula fazendo o hiperlink da tabela periódica, sua classificação com as propriedades da tabela. Na próxima aula veremos as ligações iônicas. Até lá!